Olá, tudo bom com você? Deus abençoe você. Obrigado porque você chegou, acessou o vídeo. Estamos aqui para mais uma jornada, mais um dia da nossa jornada, onde nós vamos estudar hoje, o capítulo 7. Capítulo 7, que tem por título, como você viu aí na primeira tela, a obra do Senhor deve ser mantida. A jornada está uma bênção, capítulos, assuntos, temas importantes para a nossa vida como mordomo de Deus, para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como aqueles que querem fazer a vontade de Deus, né? Que maravilha, é bom estar aqui com você. Antes de começar, vamos pedir a você que, mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é, deixa seu like, compartilha o vídeo com mais alguém. E lembrando, entra no nosso grupo de oração lá do aplicativo 7Me. Aqui na descrição desse vídeo vou deixar 3 links para você. O primeiro é o link do aplicativo para você baixar se você ainda não baixou. Se você já baixou, o próximo link, o segundo link, é o link para você entrar no grupo de oração. Quando você clicar, o link vai te conduzir para o aplicativo 7Me e lá vai me pedir para você entrar no grupo de oração e ali você fazer o seu pedido, né? Deixar ali registrado o seu pedido de oração. E a gente vai estar, durante essa jornada, orando por esses pedidos. Inclusive, a gente tem uma pessoa acabou colocando aqui, eu queria ler esse pedido para vocês rapidamente. Cadê aqui? O meu aplicativo aqui, deixa eu ver. Acho que foi Maria Cabral, eu não tenho certeza, mas deixa eu conferir aqui. Então, tá aqui, 7Me. Então você vai entrar no aplicativo e vai ali fazer seu pedido de oração. E o terceiro link é o link para você baixar o PDF do livro que nós estamos estudando. Lógico, esse PDF ele vai com outro título. O livro tem outro título, é Conselhos sobre Mordomia. Mas é o mesmo livro, tá bom? É o mesmo livro. É o mesmo livro. Tá aqui, pronto. Então tá aqui. Maria José Cabral. Ela disse assim: quero pedir que ore pela minha vida espiritual e por minha família, né? Então, você pode entrar aqui, deixa eu só mostrar para você, não sei se vai ver, porque a tela tá embaçada aí, né? No fundo, tá com o fundo embaçado. Mas aí tá o grupo. Já deu para ver, né? Aí, administração eficaz. E aí o título. Você vai, é bem autoexplicativo você entrar no aplicativo. Hoje é uma coisa que nós estamos muito acostumados, né, com aplicativos. Enfim, você vai conseguir entrar aí tranquilo e fazer seu pedido de oração e participar do nosso movimento de estudos. O foco do nosso vídeo, da nossa jornada aqui, não é fazer um culto online, é fazer um estudo dos temas do livro que nós estamos acompanhando, tá bom? Mas a gente não pode começar nenhum estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia sem orar, obviamente, né? Por isso que nós estamos nesse movimento. Mas aí, você que vai fazer parte do grupo de oração, você pode entrar, você pode orar pelas pessoas, a gente ora mutuamente. E aí, no culto das igrejas, no seu culto familiar, você pode apresentar esses pedidos e orar por eles, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos e abra seu coração. Obrigado, Deus, por mais um dia que estamos aqui para louvar e agradecer o teu nome, em mais um estudo do capítulo do livro Conselhos sobre Mordomia ou Administração Eficaz, temas relevantes para a nossa vida como mordomo do Senhor nesta terra. Que mais uma vez hoje o Senhor nos oriente, nos dando entendimento nas tuas palavras, nas tuas instruções. Que o Senhor abençoe o seu povo nesta manhã, neste dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, é isso aí. Vamos aqui, deixa eu colocar a tela novamente. Agora, aqui, isso. Então, a obra do Senhor deve ser mantida.
Esse é o tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Eu queria ler todas as vezes que a gente começar a leitura do capítulo, eu vou trazer um texto bíblico. Às vezes o próprio capítulo traz o texto, outras vezes não, na introdução, mas aí eu trago para vocês sempre um texto bíblico para a gente tirar como base o que está sendo falado ali no capítulo, né? É um texto bíblico que resume o que está sendo falado ali no capítulo. Muito bem. Malaquias 3,10, um texto conhecidíssimo nosso, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Né? Para que haja mantimento em minha casa. Esse é um texto conhecido, deixa eu voltar aqui, acabei apertando aqui. É um texto conhecido, né? Usado, acho que se não por todas as igrejas, mas pela maioria das igrejas. E esse é um texto que fala muito do que nós... É lógico que o que a gente vai apresentar aqui, ele está fora, não é que esteja fora do contexto de Malaquias, mas o contexto que Deus está falando esse texto aí para o povo é um texto diferente do que nós vamos falar aqui, né? Mas é óbvio que esse texto está claro que ele diz: tragam os dízimos, todos os dízimos à casa do Senhor, aliás, à casa do tesouro. Para quê? Para que é um objetivo, para que haja mantimento na minha casa, né? E Deus fala isso para o povo num contexto em que o povo estava sendo negligente na devolução dos dízimos e das ofertas, a ponto de Deus chamá-los de ladrões. Ou seja, a obra do Senhor não estava sendo mantida pelo povo. A obra do Senhor estava com falta de recursos. E isso é prejudicial para a obra de Deus, quando a igreja está sem recursos para a manutenção da obra. O evangelho vai ter dificuldade de ser pregado, porque dentro da obra de Deus, do ministério, existem pessoas que pregam o evangelho de forma dividida, posso dizer assim, ou seja, ela tem o seu trabalho, tem sua atividade, e nos momentos vagos de folga ela prega o evangelho. Mas tem outras que vivem exclusivamente da pregação. Ou seja, elas se dedicam, recebem um chamado de Deus para se dedicar exclusivamente na obra de Deus. E aí, quando falta recursos, o povo deixa de entregar para Deus aquilo que a gente já viu em outros temas aqui, aquilo que lhe pertence, que são os dízimos e as ofertas. A obra de Deus vai padecer necessidade por falta de recursos. Então esse texto diz aí: para que haja mantimento na minha casa. Os dízimos e ofertas, ele tem esse foco. Para que haja mantimento na minha casa, é um modo de dizer assim, para que haja manutenção da obra de Deus. Beleza? Então, muito bem, é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês nesse tema. Ellen White diz assim: toda energia, ela já começa assim, né? Toda energia que possuímos, toda energia, dinheiro é energia também. Dinheiro é semente, alguns dizem dinheiro é semente, dinheiro é energia, mas dinheiro, por exemplo, você só tem esse dinheiro na sua mão porque sua energia foi transformada em recurso financeiro, né? Então não é só energia no sentido do movimento do corpo, mas o recurso que está na sua mão é fruto de um trabalho. E o termo, na física, por exemplo, o termo trabalho, que é medido em joule, trabalho é energia, é troca de energia, trabalho. Quando há uma transferência de energia e é medido em joule, joule é uma unidade de energia, né? Então toda energia, quilocaloria, que é a energia do corpo, né? Medida através da queima do trabalho, da queima de gordura, né? Então quilocaloria, você pode transformar quilocaloria em joule, enfim, energia. Toda a nossa energia que possuímos deve ser agora usado para despertar os que estão mortos em ofensas e pecados. O que ela está dizendo? Que toda a nossa energia deve ser canalizada para a pregação do Evangelho. Que a pregação do Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Mas só vai crer se ouvir. E para ouvir precisa que alguém pregue.
beleza? Toda a nossa energia precisa ser mantida, deve ser direcionada, né? Para despertar o mundo que está perecendo no pecado. Deus conclama os que estão sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, a fim de que deem evidências de que reconhecem sua dependência de Deus e deverem a ele dar contas, devolvendo-lhes certa parte daquilo que ele lhes confiou. Deve esse dinheiro ser usado no avanço da obra que deve ser feita para cumprir a comissão dada por Cristo aos seus discípulos. Então, todos aqueles que estão debaixo da bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, né, ele conclama a todos os cristãos, em resumo, é isso que ele está dizendo, que os cristãos invistam os seus recursos que Deus confiou em suas mãos, para que a comissão lá de Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e façam discípulos de todas as nações, tribo, língua e povo, para que essa comissão se cumpra, os cristãos precisam investir pesado, principalmente agora, nesses últimos dias da história do mundo, investir pesado na pregação do evangelho, para que Cristo volte logo e para que as pessoas se convertam, conheçam o evangelho e se convertam. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer o quê, queridos? Dinheiro e consagração. Dinheiro e consagração. E eu acredito que Ellen White escreveu dinheiro primeiro, porque consagração ninguém duvida, que a obra de Deus precisa de consagração, ninguém duvida disso. Então se espera que a obra de Deus se faça com consagração, com comunhão com Deus, com leitura da Bíblia, com muita oração. Mas eu acredito que ela colocou dinheiro em primeiro lugar aí, né? O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro. Ela escreveu dinheiro primeiro, para despertar a necessidade de que o povo de Deus precisa manter a obra viva, com recursos. Não se faz nada nessa terra sem dinheiro e sem oração. Não faz. Não tem como avançar a obra sem dinheiro e sem oração. É isso que ela está dizendo. A obra que Deus está chamando o seu povo para realizar é uma obra custosa, ela é pesada, ela precisa de muitos recursos. Sobretudo no tempo de hoje, né? Com essa alta tecnologia, tantos recursos para a pregação do evangelho, precisa de um povo consagrado e precisa de um povo próspero de recursos. As obrigações que sobre nós repousam, é sobre nós, ela se coloca no meio, trazem-nos a responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo da nossa capacidade. Você tem dado o máximo da sua capacidade para a obra de Deus? Deus exige essa capacidade. Olha o que ele diz. Deus exige ele, aliás, serviço não dividido. A inteira devoção do coração, alma, espírito e forças. Ou seja, toda a nossa capacidade, coração, alma, espírito e força, é o indivíduo por completo. Em outras palavras, irmãos, Deus está nos chamando para uma obra que é pesada, ela não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Tem muitos cristãos que entram na igreja e tá desejando vida mansa. Vida mansa. Né? Vida mansa. Não. Irmãos e amados que nos escutam aqui, nos ouvem, nos assistem, haverá uma cobrança, uma prestação de contas sobre tudo o que Deus colocou em nossas mãos e a gente usou ou não usou para a obra, para o fim a que se destina aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então, Deus não confiou o evangelho nas mãos dos cristãos de graça. Estou te confiando essa mensagem, estou te confiando essa palavra. Cadê a Bíblia? Aqui. Bíblia Sagrada aqui, essa Bíblia da primavera desse ano. Cadê aqui? Bíblia da primavera desse ano. Então, Deus não confiou essa palavra ao seu povo, não confiou a mensagem, a pérola da mensagem do Evangelho, só para a gente desfrutar. Que mensagens bonitas, que texto lindo.
o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que lindo! E você ficar meditando como os monges no mosteiro, sem compartilhar, sem se esforçar, sem se arriscar, porque a pregação do evangelho é um risco. Ou seja, sem investir. Gente, é impressionante. Eu gosto de pensar o seguinte: tudo que é importante, tem duas coisas na vida que a gente investe naquilo que é importante. Tudo que é importante para mim, tudo que é importante para você, a gente investe duas coisas pesado: tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro é duas moedas que medem a importância daquilo que a gente acredita, ou daquilo que é importante para nós. Aquilo que é importante para nós é medido através do tempo e do dinheiro gasto naquela coisa. Então, se faculdade para mim é importante, você vai perceber, se para você a sua faculdade, para aqueles que fazem faculdade, é importante, se você fizer uma avaliação, um balanço da sua de como a faculdade está na sua vida, você vai ver que a maior parte do seu tempo e a maior parte do seu recurso está na faculdade. Então, tudo que é importante, verdadeiramente importante para a gente investe tempo e dinheiro. Faça isso aí com a obra de Deus, com o Evangelho, com a igreja, com a obra do Senhor. Veja se a maior parte dos seus recursos e a maior parte do seu dinheiro, aliás, do seu tempo, está gasto com isso. É sério. Então, vai haver, da parte de Deus, vai haver uma prestação de contas. Né? As parábolas de Cristo falam sobre isso, a parábola do talento, né? Do servo que saiu e deixou os trabalhadores ali cuidando da vinha. São várias parábolas falando da prestação de contas, dos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Então Deus está nos chamando para uma obra que requer dinheiro, e muito dinheiro, e muita consagração. Ela diz: as obrigações que sobre nós repousam trazem-nos a responsabilidade de trabalhar até o máximo das nossas capacidades. Gente que quer trabalhar na obra de Deus, mas quer fazer só o mínimo. Não, ela está dizendo que Deus repousa sobre nós a obrigação de colocar na obra de Deus o máximo da nossa capacidade mental, espiritual, física, emocional, financeira. Ele exige um serviço não dividido. Deus quer um serviço exclusivo do seu povo. Um dia, certa vez, eu disse na igreja que é óbvio que se todo cristão parasse de trabalhar e fosse só cuidar da obra do Senhor, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Só que Deus tinha disponibilizado os recursos. Mas uma parte do povo tem que trabalhar para manter a obra. Como é que todo mundo vai parar de trabalhar para viver da obra? Beleza, mas os recursos Deus se encarrega de trazer os recursos, né? Mas vamos lá. Vai ter um grupo que vai trabalhar de forma exclusiva, como os pastores, obreiros, missionários. E vai ter um grupo que vai trabalhar para manter a obra, vamos dizer assim, né? Só que tem um detalhe aí que vocês esquecem. A maioria das pessoas esquecem. Quando Deus te dá um trabalho, não é para você ganhar só dinheiro. É para você fazer desse trabalho o seu ministério. Você vai ganhar dinheiro com ele? Vai. Mas você está lá na sua firma, na sua repartição pública, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na empresa que você trabalha. Aquelas pessoas que trabalham ali com vocês, que não conhecem o Jesus, não conhecem a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do advento, elas são suas ovelhas. Elas são suas ovelhas. A salvação delas está sob a sua responsabilidade. Deus colocou você naquela empresa, Deus colocou você naquela repartição pública, Deus colocou você naquela cidade, Deus colocou você naquela rua que você mora, Deus colocou você perto daqueles vizinhos que você mora perto dele, para que você pregue para eles, para que eles tenham oportunidade de salvação. Então Deus não te colocou numa instituição de trabalho para você trabalhar numa empresa, numa firma, seja lá o que for, num negócio, só para você ganhar dinheiro. Não, foi para você ter a oportunidade de pregar para essas pessoas também. Que você não vai
como os missionários ir para outro país, você não vai ser como os pastores que vão cuidar das igrejas, mas aonde você estiver, você tem que pregar. Então, sobre nós repousa uma responsabilidade de trabalhar no máximo da nossa capacidade, em todas as áreas. Certo? Ele exige um serviço não dividido. O seu trabalho é a oportunidade que Deus está te dando de entrar em contato com pessoas que não conhecem Jesus para você pregar Jesus para ela. Você não está ali, você vai ganhar dinheiro porque você está prestando serviço, mas o seu foco não deve ser o seu salário, o seu dinheiro, deve ser as pessoas. A inteira devoção do coração, alma, espírito e força. Deus exige que isso seja aplicado na sua obra. Então quem entende isso vai entender que o cara é policial, vai entender que ele está lá no batalhão dele, ali é a igreja dele. Ele vai entender isso. A pessoa que tem o coração não dividido. Ele não está trabalhando, ele está ali para trabalhar, para salvar os colegas, para salvar os bandidos, para salvar todo mundo. O cara que trabalha numa padaria, ele vai salvar, está ali para trabalhar, para salvar os clientes, para salvar os colegas de trabalho. O professor vai salvar os professores, para salvar principalmente os alunos. Enfim, então, quando ela diz Deus exige um serviço não dividido, é porque quando você está no seu trabalho, por exemplo, eu estou usando esse exemplo, se você tem o coração dividido, não, eu vou falar da igreja só depois que terminar o trabalho. Não vou confundir as coisas. Não. Você é um cristão. Você tem que usar o seu trabalho para salvar pessoas. Aí você está dedicando, aí você está sendo um missionário exclusivo de Deus. Porque você está usando o trabalho apenas para ter oportunidade de pregar para as pessoas. Entendeu? Então isso é um serviço não dividido. Inteira devoção. Você está ali, mas o seu pensamento está nas coisas de Deus, de como você vai falar, de como você vai agir para salvar pessoas ali onde você trabalha, no seu rol de influência. Aí ela diz aqui, ó, há apenas, isso é pesado, há apenas 2 lugares. Eu vou até colocar, tá bom aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui, para ficar maior para vocês. Há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros. Está falando de dinheiro, dos recursos. No celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. Pesado, não? Muito pesado. Não existe. Ou você coloca no celeiro de Deus ou no de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás e vai fortalecer a causa dele. Fortalecer a sua causa, a causa de Satanás. Então, não tem, é como aquela história da Bíblia. Não existe 2 caminhos, não existe 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos, é 2. Os seus dons, seus talentos, seus recursos, suas habilidades, seus pensamentos, sua consagração. Ou ela está no celeiro de Deus, seu dinheiro também, ou está no Satanás. Se não está no de Deus, está automaticamente, ela está dizendo aí, tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás. Já está do lado de Satanás. Se não está do lado de Deus, já está do lado de Satanás. Vocês compreendem isso? Só existe 2 lugares onde os recursos que Deus... Agora veja que como é que eu posso dizer? Que afronta a Deus. Os recursos que Deus colocou em tuas mãos, dedicados a Satanás. Imagina que ofensa terrível. A saúde que Deus te deu, os dons, os talentos, o dinheiro que você recebe, o seu salário, né, sua fonte de renda, é Deus que te dá, porque o ouro e a prata pertencem a Deus, é Deus que te dá. Aí você pega e deposita no celeiro de Satanás. Essa é uma traição terrível, né? Espiritual terrível. Ao dar do que recebe, olha, isso é bonito aqui, viu? Aquele que dá do que recebe, ele aumenta a sua capacidade de receber. É aberto o caminho para a obtenção de novos suprimentos de graça e de verdade. Aquele que recebe, então, para você entender essa primeira parte da citação, ao dar do que recebe, nós aumentamos a nossa capacidade de dar. É como a ilustração do pote vazio. Você só pode encher um pote novamente, um barril, um tonel, uma jarra,
uma garrafa d'água, se você secá-la. Então, quando você doa daquilo que você recebe, você doa voluntariamente, generosamente, você está aumentando a sua capacidade de receber ainda mais. Porque você não é um pote que só acumula. Vai chegar quando um pote você está torrado de uma jarra d'água, né? Tá cheia, não dá para colocar mais água ali, senão vai derramar, vai estragar. Você compreende? Aí ela diz assim: aquele que recebe, mas nunca dá, logo deixará de receber. Logo deixa de receber. Porque parou a fonte. Como é que Deus vai colocar na mão de um indivíduo riqueza que está parada? Aquele que só recebe e nunca dá, não é generoso, não contribui, Deus vai parar de dar para ele, rapaz. Deus não é otário, não. Deus não é besta, não. Deus não vai dar um recurso que ele já está dizendo que é para investir na sua obra e a pessoa está investindo em si próprio. Ele vai parar de dar, vai dar para o outro que está investindo na obra. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens dos céus. Comunicar e compartilhar. Beleza? Então, eu quero... Deus me abençoa. Então, Deus está te abençoando para você abençoar. É abençoados para abençoar. É abençoados para acumular. É abençoados para abençoar. Entenderam isso? O propósito acima de todos os outros, essa parte é pesada também. O propósito acima dos outros, para o qual devem os dons de Deus ser usados, é a manutenção dos obreiros no campo da seara. Não é devolver ao Senhor o que é seu que o torna um homem pobre. É reter é que leva à pobreza. Então, ou seja, o propósito, o maior dos propósitos, dos dons, dos recursos que Deus coloca na mão do povo, é a manutenção dos obreiros que estão vivendo, dedicando a sua vida, arriscando a sua vida, a vida da sua família, para espalhar o Evangelho. Ou seja, esse é o propósito que está acima de todos, a manutenção de pessoas que decidiram entregar suas vidas completamente a Deus, exclusivamente para a pregação do Evangelho. Como que o povo de Deus não vai manter esses homens e essas mulheres? Esse é o propósito que está acima de todos, os recursos. Aí muita gente diz assim, mas eu ganho tão pouco, vou empobrecer devolvendo dízimo e oferta. Não. Ela diz, não é devolver ao Senhor o que é dele, que já é dele, pertence ao Senhor, que torna o homem pobre. Mas é reter, segurar, não entregar, é que te leva à pobreza. Eu até aconselho vocês a ler o texto de Ageu. Acho que é Ageu capítulo 1. Vai lá, depois você lê, tranquilo. E veja a repreensão que Deus dá do povo. Deus, ali, o povo parou de investir na obra de Deus. E Deus travou a prosperidade do povo. Travou. Porque o povo estava negligenciando a obra. Deus travou, plantava, colhia pouco, bebia, não matava a sede, vestia, mas não conseguia se aquecer, o dinheiro não sobrava, não dava para nada. E Deus diz, o devorador, o gafanhoto comia as plantações, e Deus disse, foi eu que fiz tudo isso. É como se Deus dissesse, eu travei a prosperidade de vocês, porque vocês não estavam nem aí para a casa de Deus, para a obra do Senhor. Então, é reter os recursos de Deus que Ele colocou nas suas mãos para investir na obra, para manter a obra, é segurar esses recursos que te levam à pobreza e não entregar a Deus. Quando Deus, aí, as citações que a gente viu anterior, quando você é um canal de bênção, Deus coloca as riquezas na sua mão e você derrama a bênção sobre a obra do Senhor. Deus diz assim, esse homem, essa mulher, esse povo é um povo abençoado porque ele abençoa. Você não é abençoado, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Você não é abençoado porque você está recebendo de Deus. Você é abençoado porque você está compartilhando o que Deus está colocando em suas mãos. Aí Deus, esse homem é meu filho de verdade, é meu servo. Aí Deus derrama a bênção sobre você, porque Ele sabe que você vai espalhar a bênção dele para o mundo.
Entendeu? É a mesma coisa na pregação. Você olha para a pessoa assim, você fulano prega tão bem. Aí você nunca pregou. Aí você nunca pensei isso no texto. Eu nunca tive esse insight do texto. Capaz, como é que... O que esse homem faz? O que essa mulher faz para ler o texto, conseguir entender? É porque justamente Deus abençoa ele com inteligência, com compreensão, com reflexão, com insights do texto. Deus fala com os pregadores porque eles estão ali para espalhar a mensagem. Se você só ler a Bíblia para você, não vai dar entendimento. Deus não vai cortar o teu entendimento. Porque você tem que ler, aprender, Deus te dá a palavra para você passar a palavra para a pessoa. Se você só lê para você, daqui a pouco você vai perder o interesse da leitura da Bíblia. Isso também funciona com essa questão de compartilhar as bênçãos, não é só com relação a dinheiro. É em relação ao próprio estudo da Bíblia também. Nós precisamos entender que, como servos de Deus, devemos manter a obra de Deus em todos os aspectos. Beleza? A gente precisa ser um canal de bênção. Um canal abençoador. Deus podia fazer isso sozinho, mas a gente já leu aqui em outros capítulos que Deus decidiu colocar. Ele podia espalhar os recursos para os pobres, para os necessitados. Ele sozinho e os anjos. Mas ele escolheu colocar nas nossas mãos para que a gente distribua, né? Para que a gente compartilhe com o nosso semelhante. Beleza? Deus apela ao seu povo para que desperte quanto às suas responsabilidades. Então, todos nós. Muito irmão pensa que a responsabilidade da pregação, do evangelismo é só do pastor. Não, o pastor tem sua responsabilidade, óbvio, mas você também tem. Se você fugir das suas responsabilidades, você vai ser cobrado e pesado. Quando eles forem atendidos, ou seja, os apelos de Deus forem atendidos para as nossas responsabilidades, ao dar ao Senhor o que lhe pertence nos dízimos e ofertas, abre-se-á o caminho para o mundo ouvir a mensagem que o Senhor determina que ouça. Então a gente fala, mas ninguém quer ouvir a mensagem aqui na nossa cidade, no nosso bairro, né? A gente convida o povo a vir à igreja, sabe por quê? Por causa disso aí, ó. Tem um monte de gente na igreja infiel, nos dízimos das ofertas. Aí, se nós não formos despertados para as nossas responsabilidades com a obra, porque Deus não... tem muita gente no mundo que é fiel. Deus não vai permitir que um fiel venha para o meio dos infiéis. Não, porque Deus está procurando os fiéis da terra. Deus vai esperar que o infiel saia para o fiel entrar. Porque a decepção do fiel que está lá fora, que é sincero, que é fiel, que ele chegar na igreja com um monte de infiel, né, um monte de egoísta, como a gente viu no capítulo 2, um monte de egoísta, cobiçoso, pessoas não abnegadas, essa pessoa vai se decepcionar e sair e nunca mais vai voltar. E Deus está protegendo elas. Por isso que ela não aceita o convite. Agora, se todos nós formos despertados para a fidelidade, de entregar para Deus aquilo que lhe pertence, Deus vai abrir o caminho. Aqui está dizendo que é Deus que abre o caminho. Se nós aceitarmos o apelo dele, ele vai abrir o caminho. Então, o que basta a nós para ter mais as bênçãos de Deus é que a gente desperte a nossa consciência com a nossa responsabilidade de ser fiel nos dízimos, nas ofertas e no trabalho da obra de Deus, na dedicação à obra. Tivesse nosso povo o amor, olha aí, ela dá uma pancada pesada aí, tivesse nosso povo o amor de Deus no coração, estivesse cada membro da igreja imbuído do espírito do sacrifício próprio, e não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Houvesse sido executado o propósito de Deus quanto a dar a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo já teria vindo, e os santos teriam recebido suas boas-vindas à cidade de Deus. Em outras palavras, o que é que ela está dizendo aí? Se realmente o amor de Deus estiver no coração do seu povo, o espírito de sacrifício próprio, não faltaria recursos para as obras estrangeiras. Ou seja, o mundo todo se os cristãos tivessem realmente amor a Deus, eles teriam investido muito mais
a maioria, né, teria investido muito mais dos seus recursos na obra e o evangelho já tinha sido pregado a todo mundo, Jesus já teria voltado. É isso que ela está dizendo aí nessa citação. Gente, isso é muito sério. A falta de investimento dos cristãos, e quando eu falo aqui é a maioria, tá bom? A falta de investimento da maioria dos cristãos na obra da pregação do evangelho está freando, está atrasando a volta de Cristo. A volta de Cristo, imagina. E obviamente isso é a estratégia do diabo, né? Eu recomendo que você leia. Eu acho que em algum momento vai ter aqui nesse capítulo alguma citação desse livro. O livro Vida e Ensinos, o capítulo 29. Vai lá e vê o que Satanás faz com os cristãos que têm posses, que têm recursos. Vê o que ele faz para impedir a obra avançar. Se já houve um tempo em que se deveriam fazer sacrifícios, esse tempo é agora. Meus irmãos, irmãs, praticai a economia em vossos lares. Eu vos rogo, não gastem os meios, não gasteis os meios financeiros para embelezar as vossas casas. Pois vosso dinheiro pertence a Deus e a Ele deveis prestar contas do uso que lhe dais. Então, tem muita gente investindo mais nas suas casas do que na obra do Senhor. Muitas igrejas. Se você sair visitando as igrejas, você vai ver que a casa de muitos dos irmãos que têm recursos são lindas, são bem construídas, material de ótima qualidade, coloca tudo do bom e do melhor, boa cerâmica, bom tijolo, bom telhado, bom cimento, tudo de bom, bom fio elétrico. Mas quando vai para a obra do Senhor, quando vai para a igreja, aí quer botar do peba. Quer botar cerâmica peba, cimento peba, areia peba. Peba, quando eu digo peba, se você me entender, é fraco, né? É de má qualidade. Então muitos cristãos estão empoderando as suas casas, embelezando suas casas, e isso é dito em Ageu, por incrível que pareça, é dito lá em Ageu, é dito isso, que o povo estava investindo nas suas próprias casas, enquanto a obra do Senhor a casa do Senhor estava indo em ruínas. A maioria das igrejas que estão com dificuldade de reforma, pastor, a gente vê muito, né? Chega muitos relatos na associação de igrejas assim, que estão com dificuldade de terminar a obra, de construção, a igreja passa 15 anos numa garagem. Infidelidade. O povo está investindo mais na sua casa do que na obra de Deus. Ela diz: meus irmãos, irmãs, praticai a economia em vossos lares, sejam econômicos nos vossos lares, e eu rogo que vocês não gastem meios para embelezar. Está dizendo que você não tem que ter uma casa confortável, bem asseada, bem limpa, bem organizada. Ela não está dizendo isso. Está falando de embelezar. Embelezar. Entenda embelezar como no sentido correto da palavra. Beleza? Não useis o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos dos vossos filhos. Ah, meu amigo, aí aqui, se a Ellen White estivesse viva hoje, eu não sei o que ela estava dizendo, não. Dos pais que fazem das tripas coração para dar um iPhone de 13 mil reais, de 10 mil reais, de 6 mil reais para o filho. Beleza? E que se ainda... não, pastor, mas eu estou comprando esse telefone para ele porque ele trabalha na mídia da igreja, ele vai fazer filmagem, ele vai fazer postagem no Instagram com texto bíblico, com as ações da igreja. Aí é outra coisa. Você está entendendo? Mas não é essa a realidade. De jeito nenhum não é essa a realidade. Da maioria não. Não useis o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos dos vossos filhos. Ensinai-lhes que Deus tem reivindicação sobre tudo que possuem e que coisa alguma pode jamais cancelar esse direito.
O dinheiro é tesouro necessário. Não devemos dissipar, né? O que ela diz aí. Não o dissipeis com os que dele não necessitam. Caso tenhais hábitos extravagantes, afastai-os imediatamente da vossa vida. A não ser que o façais, estareis falidos para a eternidade. Ou seja, se não afastarmos os nossos hábitos extravagantes, e não é só ricos que têm extravagância, não. Pobre também tem. Ganha um salário mínimo e paga uma fortuna por coisa supérflua, né? Como eu vi um vídeo na internet outro dia, a menina reclamando do povo, do pobre que só vive reclamando que o salário é pouco, mas paga 60, 80 reais numa caixa de cerveja da Heineken, que é uma cerveja importada aí, uma das cervejas mais caras que existe. Então, o pobre também tem extravagância, né? Ah, chega a Copa do Mundo. Ah, adventista, não adventista, cristão, não cristão. Ganha um salário mínimo, compra uma TV de 6 mil, 7 mil reais. Divide em 200 parcelas. Paga uns juros absurdos. Mas eu nunca vi. Isso é um empréstimo. Isso não é prestação. É um empréstimo. Você tomou um empréstimo com a loja para comprar um produto da loja e ela vai cobrar os juros do cartão de crédito, né? É um empréstimo. Você toma um empréstimo para comprar uma TV que está muito acima da sua capacidade de compra. Mas eu nunca vi ninguém tomar empréstimo para comprar material de construção para a construção de igreja, para a reforma de igreja. Não, eu vou fazer ali, eu tenho crédito, eu vou tomar um empréstimo ali de 100 mil para investir aqui na igreja. Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi pessoalmente, né? De histórias de pessoas eu conheço, mas de eu ver a pessoa fazer isso, nunca vi. Tem alguma coisa errada com a gente, os cristãos? Tem, obviamente. A maioria dos cristãos estão endividados. O brasileiro, mas não é endividado com a obra do Senhor. Ah, minha dívida é porque minha dívida está na obra. Não, é dívida para satisfazer os próprios prazeres. A menos que a gente deixe esse hábito extravagante, a nossa eternidade está comprometida. É isso que ela está dizendo aí. Hábitos de economia, operosidade e sobriedade são melhor quinhão para os vossos filhos que um rico dote. Então, o que devemos ensinar aos nossos filhos é extravagância. Economia, operosidade é trabalho, essa palavra significa trabalho, o valor do trabalho, e a sobriedade, o bom senso, não a loucura dos gastos. Esses hábitos de economia, trabalho e sobriedade são melhores herança, está dizendo assim, têm melhor valor do que um rico dote, uma herança gorda, cheia de dinheiro. Foram nos dadas para proclamar ao mundo a mais solene verdade já confiada aos mortais. Nosso trabalho é a proclamação dessas verdades. Deve o mundo ser divertido, e o povo de Deus precisa ser fiel ao depósito que lhe foi confiado. Deve o mundo ser advertido, e o povo de Deus precisa ser fiel ao depósito que lhe foi confiado. A nós foi confiado espalhar a mensagem do advento. Devemos ser fiel a isso. Por isso que todas as bênçãos que chegam para nós da parte de Deus, seja talento, dom, recurso, precisa ser fielmente depositado nesse propósito de proclamar as verdades ao mundo. Não se deve empenhar em especulações, nem deve entrar em empreendimentos comerciais com os descrentes, pois isso os impediria de fazer a obra que lhes foi confiada. Temos que ter muito cuidado quando estamos fazendo sociedade,
porque isso pode dificultar a nossa entrada em alguns lugares para a pregação do Evangelho. Devemos ter muito cuidado nas nossas negociações também, certo? Especulações. A gente deve avaliar muito um negócio quando a gente vai entrar nele, né? Porque, principalmente hoje, no tempo da tecnologia, muitas empresas surgem, caem, e você, negócios, né, de pirâmide acontece muito. Esse agora se popularizou muito o mercado financeiro, então você tem que ter muito cuidado para a reputação do seu nome, né, através da sociedade com esses descrentes, impeça de você pregar o evangelho para outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos investindo o dinheiro que Deus colocou na nossa mão em algum negócio. Tem que ter muito cuidado com isso. Deus espera que transmitamos aos outros os conhecimentos que nos tem dado. É seu propósito que os instrumentos divinos e humanos se unam na proclamação da mensagem de advertência. Então, é propósito divino que Deus quer... Olha, eu acho isso muito bonito quando eu vejo essas passagens assim, tanto de Ellen White quanto da Bíblia. É desejo de Deus se unir conosco no propósito da pregação, da disseminação da mensagem. É propósito de Deus. É a vontade dele se unir a nós. É seu propósito, ou seja, de Deus, que os instrumentos divinos e humanos se unam na proclamação da mensagem. É muito interessante isso. É Deus que está procurando a gente para sair para pregar. Deus está batendo na nossa casa. Ei, vamos ali pregar? É mais ou menos isso que essa estação está dizendo. Devem as simpatias do povo de Deus serem despertadas em cada igreja de toda a nossa terra, devendo haver ação desinteressada no sentido de atender às necessidades de diferentes campos missionários. Ou seja, todas as nossas igrejas precisam despertar para contribuir com os campos missionários. Pastor, e como é que eu contribuo com o campo missionário? Sendo fiel ao seu pacto. Fiel e generoso. Não um pacto mesquinho. Para quem não sabe o que é pacto, pacto é o que a gente chama na igreja adventista de oferta sistemática. Você devolve o dízimo para Deus, você separa o dízimo para devolver para Deus e também faz um planejamento de oferta sistemática, semelhante ao dízimo. O dízimo é um percentual, né? 10%. Aí você faz um planejamento de oferta sistemática, que a gente chama de pacto, percentual também, semelhante ao dízimo. Você vai dedicar uma porcentagem, além do dízimo, para que seja o seu pacto de oferta, que você vai dar regularmente, todos os meses ou todas as vezes que você tiver recurso. Porque tem gente que não trabalha fixo, né? Trabalha prestando serviço, aí tem mês que tem semana que tem semana que não tem, mas todas as vezes que você receber aquele dinheiro, você vai separar o dízimo, que é 10%, e uma porcentagem das suas ofertas sistemáticas. Quando nós temos um pacto fiel e generoso, uma parte desse pacto vai para as missões mundiais. Se um adorador não devolve o seu pacto em oferta, o dízimo, uma parte dele vai para a obra missionária, mas é fora. Mas você sabe, todos nós sabemos que o dízimo, ele não atende todas as necessidades da igreja. Ela só atende as pessoas que pregam. Mas ofertas é que mantém a estrutura da igreja, né? Para a pregação do evangelho. Então, os nossos pactos, um percentual dele, de todo adorador, vai para as obras mundiais. Então, para você dedicar seus recursos para a obra missionária, basta você definir um pacto a Deus de oferta sistemática, percentual, e ser fiel a ele sistematicamente. Então, ela diz aqui, devendo haver ação desinteressada no sentido de atender às necessidades dos diferentes campos missionários. Então, essas necessidades só vão ser supridas com recursos. As necessidades espirituais se resolvem com oração, mas as necessidades materiais é com dinheiro. E esse dinheiro Deus coloca na mão do seu povo, eu e você. Amém? Deixa eu mudar aqui.
Essa obra de trazer fielmente todos os dízimos para que haja mantimento na casa de Deus supriria os que labutam tanto nos campos nacionais como nos estrangeiros. O pregador vivo deve proclamar as palavras de vida. O pregador vivo deve proclamar as palavras de vida e de salvação. Há campos missionários abertos em todos os lugares do mundo, a gente sabe disso, que convida os obreiros a entrar. A seara está madura e de todas as partes do mundo se ouve o veemente clamor macedônico por obreiros. Então, a Igreja Adventista está em todos os países. Em todos os países tem uma frente missionária da igreja. Aberta ou escondida, mas tem. Porque tem país que é proibido, né? E precisa enviar obreiros para lá. Quem vai enviar? Eu e você, através das nossas ofertas. Do nosso pacto. Da fiel devolução dos dízimos e das nossas ofertas. Se de fato temos a verdade para estes últimos dias, deve ela ser levada a toda nação e tribo e língua e povo. Para que tal obra se realize, há necessidade de meios, recursos. Sei que os tempos são difíceis, que não há abundância de dinheiro. Né? O mundo, ela já dizia isso no tempo dela, imagina hoje. Né? Com toda essa crise que já passamos, pandemia e tudo. Mas a verdade deve ser difundida e o dinheiro para difundi-la deve ser colocado na tesouraria da igreja. Muita gente acha que consegue administrar os recursos que pertencem a Deus. Ah, não vou devolver não para a igreja não, eu vou pegar aqui minha oferta e vou resolver aqui com os meus departamentos. Está errado, irmão. A obra precisa ser mantida no mundo todo. O dinheiro, para que a verdade seja difundida no mundo todo, tem que estar na tesouraria da igreja. Para ser espalhada para o mundo todo. E não no seu bolso. Você administrando. É Deus que administra os recursos dele. Você administra os seus. Os dízimos e as ofertas sistemáticas, né, que é o pacto que eu acabei de explicar, pertence a Deus e Deus é quem administra. E Deus administra através vamos dizer assim, do conjunto de obreiros dedicados a isso. Tem obreiros na igreja dedicados a administrar as finanças da igreja. E esses relatórios de como isso está sendo utilizado no mundo todo é periodicamente apresentado em relatórios anuais, semestrais, trimestrais. Beleza? Então, os recursos de Deus para o avanço da obra precisam estar na tesouraria e não no nosso bolso. Certo? Não deve a obra parar por falta de recursos. Mais meios nela devem ser investidos. Irmãos, ela diz, em nome do meu mestre, eu vos ordeno, despertai, vós que estáis colocando os vossos talentos de meios num lenço e os estáis ocultando na terra, que estáis destruindo, que estáis construindo casas e acrescentando terreno a terreno, Deus vos roga, vendei o que tendes e dai esmolas. Entendeu? Ela está usando ali aquela passagem de Lucas, né? Que as pessoas, as pessoas enterrando os recursos e acumulando riqueza na terra. Eu vou ficar com a primeira frase lá em cima. Mais meios nela, na obra, precisam ser investidos. Devem, ela diz que precisa não, devem ser investidos. E não na aquisição de mais riqueza, de mais terreno, de mais casas, não, nada disso. Mas recursos precisam ser investidos na obra de pregação. Bem no fim, já estou terminando aqui, viu, irmãos? Bem no fim, antes que esta obra termine, milhares de dólares serão alegremente depositados sobre o altar. Quer dizer, bem no finzinho bem no finzinho do tempo, muitas pessoas vão derramar dólares na obra. Aí ela diz, homens e mulheres sentirão um bendito privilégio participar da obra de preparar almas para subsistirem no grande dia de Deus. E darão centenas de dólares com a mesma liberalidade
com que agora são doadas quantias menores. Então ela faz ela apresenta um quadro no tempo do fim, já bem pertinho do tempo do fim. As pessoas vão sentir a necessidade de investir mais e vão derramar muitos dólares, muitos recursos para a salvação de pessoas. Aí sabe o que ela diz no próximo parágrafo? Ela diz assim: estivesse o amor de Cristo ardendo no coração dos que professam ser o seu povo, eu e você, e veríamos hoje a manifestação do mesmo Espírito. Em vez de esse derramamento de dinheiro, esse derramamento de recursos na obra, no tempo do fim, no fim do tempo do fim, isso seria visto hoje, se o amor de Cristo estivesse ardendo no coração da gente. Isso doeu, viu, quando eu li isso aí. Se tão somente reconhecesse quão perto está o fim de todo o trabalho em prol da salvação de almas, sacrificariam suas posses com a mesma prontidão com que fizeram os membros da igreja primitiva. Então, se nós percebemos que o tempo está próximo, mas a gente está cego com egoísmo, com cobiça, com acúmulo de riqueza. Então, em vez de ela projetar para o futuro isso, vai acontecer lá, mas ela diz, porque lá o amor de Cristo estará no coração das pessoas. Mas se tivesse hoje, o mesmo espírito do futuro já estaria acontecendo. Que tal se alguém ficar... Aí aqui ela faz um apelo terrível. Que tal se alguém ficar pobre por empregar seus meios na obra? E aí? Vamos lá, ficar pobre? Mas pobre não porque administrou mal os recursos, mas pobre porque pegou tudo e entregou como sacrifício vivo para a obra do Senhor. Vossos bens estão mais seguros do que se estivessem sido depositados no banco ou investidos em casas e terrenos. Estão guardados em sacos que não envelhecem e nenhum ladrão deles pode se aproximar. Fogo algum pode os consumir. Obedecendo à ordem do Salvador, nosso exemplo pregará mais alto que as palavras. Os que creem nesta solene verdade devem possuir tal espírito de sacrifício que repila a ambição mundana e os adoradores do dinheiro. Ou seja, se formos obedientes à ordem do Salvador sobre a administração dos recursos e como ele deve ser empregado na obra, nosso exemplo vai falar mais alto que as nossas palavras. E os que creem nesta solene verdade devem possuir tal espírito de sacrifício, de modo a repelir a ambição mundana e a ambição mundana dos adoradores do dinheiro. Ou seja, o poder de Cristo na abnegação de todos nós que vai alcançar os corações e afastar deles também o egoísmo. Beleza? Portanto, irmãos, terminou aqui. Eu faço um apelo a você. Se você está me ouvindo e você está falhando e negligenciando a sua fidelidade, você está desarranjado financeiramente por erros que você tomou sobre questão financeira, ore a Deus, peça perdão ao Senhor e reconecte sua fidelidade com Deus através dos dízimos e das ofertas. A obra de Deus precisa ser mantida. E eu não falo isso porque eu sou pastor e vivo dos recursos, desses recursos, né, dos dízimos. Não por isso. Mas porque o Evangelho precisa, a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho precisa terminar. Pessoas, não aqui apenas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas pessoas no mundo inteiro precisam ouvir o Evangelho e sem recursos, nisso não vai ser possível. A mensagem do Advento precisa ser pregada em todos os lugares. E quem vai fazer isso são pessoas, mas elas só vão poder ir se elas tiverem recursos para ir. Você está entendendo? E os recursos estão na minha mão e na sua. Tá bom? Que Deus coloca na minha mão e na sua para investir na obra dele.
como Ellen White disse em outros textos, em outros capítulos que a gente já leu aqui, na nossa jornada, Deus podia derramar isso sozinho, mas Ele preferiu colocar nossas mãos para que de nossas mãos saísse para o mundo. Que você e eu sejamos fiéis, mantenedores da obra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus faça você prosperar, para que a obra de Deus prospere através das suas mãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo estudo desta manhã, deste dia. Que tudo que ouvimos e aprendemos e lemos aqui possa ser incorporado em nossa vida diária. Que a tua graça esteja conosco, nos abençoe e abençoe o teu povo. É o que te pedimos para que sejamos prósperos e façamos a obra prosperar também aqui em nossa região, no nosso país e em todo o mundo. Para que a pregação do Evangelho termine e o Senhor possa voltar e levar todos nós para morar contigo na eternidade. Que o Senhor derrame sua graça e suas bênçãos sobre o teu povo. Te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.